Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Seja bem-vindo. Você está no canal BXCFE, Escola Bíblica à Distância. É um prazer poder me dirigir mais uma vez a você e juntos podemos estudar mais uma lição através deste canal. Nós estamos estudando a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, cujo tema central para esse trimestre será o Reino e o Monte, a cidadania do reino e o sermão do monte. Hoje nós vamos estudar a lição de número 8 e o tema será o jejum como disciplina cristã. Das 3 manifestações de justiça até agora, analisamos 2. A oração e a esmola. Resta-nos agora analisar sobre o jejum. Como afirmou o pastor Luiz Saião, o jejum é a oração do corpo. A prática do jejum reporta aos egípcios cerca de 3.000 anos antes de Cristo, que tinham a prática para melhorar a saúde, deixando de alimentar-se durante 3 dias. Além disso, é sabido que na Grécia Antiga, o jejum era prescrição para tratamento de doenças. Hoje sabemos que desinflam o corpo e traz muitos benefícios. Mas e o jejum bíblico como disciplina espiritual? O que o Senhor Jesus desejava ensinar aos que almejavam conhecer mais a respeito do reino de Deus? Estamos diante do terceiro exemplo de piedade exibicionista que Jesus apresenta. Alguns desfiguravam o rosto a fim de mostrarem aos homens o que estavam fazendo. Os fariseus jejuavam 2 vezes por semana, às segundas e às quintas. João Batista e os seus discípulos também jejuavam regularmente. Mas os discípulos de Jesus não jejuavam. Apesar de Jesus não incentivar durante o seu ministério o jejum, entre os discípulos não há uma recriminação sobre o jejum. É importante destacar isso, pois Jesus supõe que seus discípulos em algum momento vão jejuar, e quando praticassem esta disciplina, ele ensina que deveriam ungir a cabeça e lavar o rosto. Desta forma, não existe um menosprezo a respeito do jejum. Para dar início ao nosso estudo, eu convido você a pegar a sua Bíblia e juntos podemos ler o texto que está em Mateus capítulo 6, verso 16. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os homens vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Segundo a Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal, jejuar a fim de passar um tempo em oração é uma atividade nobre e difícil. Por meio dela, reservamos um tempo para falar com Deus. Aprendemos a autodisciplina, a humildade e a gratidão, que fazem lembrar, veja, que podemos viver com muito menos e apreciar as dádivas de Deus. Nesse versículo, Jesus não estava condenando o jejum, mas a hipocrisia de jejuar para alcançar a aprovação pública. O jejum é obrigatório para o povo judeu uma vez por ano, no dia da expiação. Você pode conferir isso em Levítico capítulo 23, verso 32. Os fariseus jejuavam voluntariamente 2 vezes por semana, a fim de impressionar o povo por sua santidade. Jesus recomendou que os atos de abnegação fossem feitos discreta e sinceramente. Ele queria que as pessoas adotassem disciplinas espirituais pelas razões certas, não pelo desejo orgulhoso de receber elogios. Por meio dessas palavras, Jesus ensinou que as pessoas deveriam proceder normalmente
em sua rotina diária quando jejuassem, não fazendo do jejum uma exibição. Jejum refere-se à prática de abster-se de comida e bebida como um exercício religioso. Essa abstinência pode ser total, cobrindo um único dia ou estendendo-se por um período mais longo, seja por costume ou opção alimentar. Embora originalmente implicasse uma completa privação de alimentos, o jejum pode ser interpretado, veja, de maneira flexível, permitindo abstenção parcial em diferentes durações. Nas Escrituras, o jejum era frequentemente associado à renúncia e à autodisciplina, expressando a ideia de jejuar e humilhar-se diante de Deus. Porém, se o sentimento não for correto, será uma prática vazia, isto mesmo, hipócrita e sem propósito. Alguns desejam aplausos dos homens e outros tão somente a bênção de Deus. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em Isaías, capítulo 58, verso 3 ao 5. O povo pergunta a Deus: que adianta jejuar se tu nem notas? Por que passar fome se não te importas com isso? O Senhor responde: a verdade é que nos dias de jejum vocês cuidam dos seus negócios e exploram os seus empregados. Vocês passam os dias de jejum discutindo e brigando e chegam até a bater uns nos outros. Será que vocês pensam que quando jejuam assim, eu vou ouvir as suas orações? O que é que eu quero que vocês façam nos dias de jejum? Será que desejo que passem fome? Que se curvem como um bambu? Que vistam roupa feita de pano grosseiro e se deitem em cima de cinzas? É isso o que vocês chamam de jejum? Acham que um dia de jejum assim me agrada? Segundo os comentários da Bíblia de Estudo Pentecostal, o povo estava a se queixar que Deus não queria ajudá-lo. Deus, porém, sabia que a adoração e o jejum deles era hipócrita. Ele lhes declara que um ato religioso só tem valor para ele quando procede dos que buscam humildemente obedecer aos seus mandamentos e que, com compaixão, estende a mão aos necessitados. O comentário bíblico Wesleyana diz que não é que Isaías ou os outros profetas eram contra o jejum. Veja, mas eles se opuseram a qualquer tipo de cerimônia religiosa que não fosse acompanhado por uma vida justa e prática de boas obras. Já para o comentário bíblico Beckham, chama a atenção para a reclamação desses hipócritas inconscientes que estão pasmos pelo fato de seu culto não ser aceito como sincero. Mas o verdadeiro motivo para jejuar é a oração, meditação e penitência. Uma pessoa que tem prazer em confessar seus pecados e não está vindo a Deus com uma confissão honesta, veja, antes está apenas se mostrando diante dos homens ou buscando convencer-se a si mesmo, veja, procurando mostrar sua religiosidade. Como evidenciado anteriormente, Jesus parte do pressuposto de que seus discípulos praticavam o jejum e o instrui sobre os porquês e o modo de fazê-lo, seja por arrependimento, oração, autodisciplina ou amor solidário. Existem sólidas fundamentações bíblicas para o jejum na vida cristã. Independentemente das motivações individuais, Jesus reconhece que o jejum desempenha um papel significativo na vida do cristão. O objetivo do jejum não consiste em autopromoção,
mas em disciplinar-se não visa a construção de uma reputação, mas expressa humildade diante de Deus e cuidado pelos necessitados. Se esses propósitos forem atingidos, experimentaremos recompensas significativas. O Senhor Jesus destaca que orar é buscar a Deus, dar é servir aos outros e jejuar é uma prática de disciplina pessoal. No entanto, a hipocrisia pode comprometer a integridade dessas práticas, transformando-as em oportunidade para exibição pessoal. Não devemos ser meros espectadores de nossas próprias representações, como observou Bonhoeffer. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 6, versos 17 e 18. Ao jejuar, ponha óleo sobre a cabeça e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai que vê no secreto, e seu pai que vê no secreto o recompensará. O comentário do Novo Testamento Champlin diz que o verdadeiro discípulo do reino do Messias pode jejuar. Pode ter tristeza no coração por causa do pecado. Pode jejuar até mais vezes que nos dias indicados. Mas não deve ostentar o que faz com os seus lamentos, exibindo o lado negativo da religião. Pelo contrário, deve dar a impressão, veja, que vai para uma festa, evitando assim o olhar aprovador de outros, os quais, de outra maneira, saberiam que está jejuando. O jejum era praticado em datas especiais no calendário judaico, como no dia da expiação. Era convocado quando havia escassez de chuvas. Algumas pessoas tinham essa prática por autodisciplina moral e religiosa, como sinal de profundo arrependimento e quebrantamento diante do Senhor. Qual foi o problema que Jesus está resistindo? O que inicialmente representava autodisciplina acabou-se por se deteriorar, transformando-se em uma oportunidade para uma ostentação pomposa de falsa retidão. O que antes simbolizava humildade passou a ser um indicativo de autossuficiência moral. Fica evidente que empreendimentos especiais demandam orações específicas, e isso inclui o jejum. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia no livro de Isaías, capítulo 58, versos 6 a 8. O jejum que desejo não é este? Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo? Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajudar ao próximo? Aí sim, a sua luz irromperá como a alvorada e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá adiante de você e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. O comentário do Novo Testamento Champlin diz que o jejum, como a oração, foi reduzido entre os judeus a um sistema formal, sem conteúdo verdadeiramente religioso. Na prática comum dos judeus, era observada às segundas e quintas-feiras, em memória da subida e da descida de Moisés ao Monte Sinai. Lemos que algumas autoridades religiosas jejuavam até 4 vezes por semana e sempre compareciam às sinagogas com aparência melancólica, mal vestidas, sujos e barbados, para deixarem claro ao povo que eram religiosos. Também era comum vestirem-se de luto como se algum parente tivesse falecido. Desta forma, se a disciplina por si só
já é uma questão complexa, a autodisciplina é ainda mais desafiadora, uma vez que a batalha do cristão é contra si mesmo. A autodisciplina é imperativa e o jejum, como uma renúncia voluntária de alimento, constitui uma maneira de fortalecer nosso autocontrole. Carson relata ou ressalta que a verdadeira beleza da justiça não deve ser manchada pela fraude. Por fim, aprendemos que Jesus não diz que seus seguidores devem jejuar, tampouco os proíbe de o fazerem, caso o desejem. Em certas circunstâncias, Jesus parece considerar o jejum como algo inteiramente apropriado. A lição que Jesus enfatiza é que quando seus seguidores entendem que devem jejuar, então que o façam. Veja, contanto que unjam suas cabeças e lavem os seus rostos, praticando essa observância religiosa de forma mais discreta possível. Todas as práticas de justiça que os religiosos tanto observavam deveriam ser feitas em secreto, ou seja, longe dos olhares humanos. Em Mateus capítulo 6, versos 16 ao 18, aprendemos muitas coisas importantes que Jesus ensinou a respeito do jejum. Não dá para interpretar um papel, tem que ser de verdade. Não podemos esquecer que Deus tudo vê. O jejum é uma disciplina espiritual e uma negação do eu. Ele precisa honrar e glorificar a Deus por ser uma oferta a Ele. Esta é a beleza da vida cristã, a comunhão íntima e sincera com o Pai. Isso nos ajudará a discernir a sua voz e a termos objetivos claros e transparentes na vida cristã. Eu finalizo perguntando, mais uma vez, estamos diante da vida prática e verdadeira aos olhos de Deus. Somos levados a percebermos as intenções do coração. Você costuma praticar essa disciplina espiritual? Quando percebemos o jejum como disciplina, ao olhar para a sua vida, você percebe que deveria praticá-la mais? A proposta do jejum é nos tornar mais santos diante de Deus e nos ajudar a vencer as fraudes que teimam em pressionar-nos. Que tal começarmos a prática do jejum intencional? Eu convido você a fazer a leitura diária, que vai de segunda até domingo, onde você vai encontrar diversos textos que vão te ajudar a entender e a compreender melhor essa lição. Você pode também baixar a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Basta acessar o link que vai estar na descrição desse vídeo. Você entra e baixa para o seu tablet, celular e computador e não só vai poder rever essa lição, mas acompanhar futuras lições. Pois bem, eu sou o pastor Carlos Guerra e você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Hoje nós estudamos a lição de número 8 e o tema foi o jejum como disciplina cristã. Gostaria ainda de deixar uma palavra de recomendação a todos aqueles que acompanham o canal, que frequentam, mas não assistem nenhuma igreja cristã. Procure uma igreja que tenha compromisso com a pregação genuína da palavra de Deus perto da sua casa. Faça uma visita, sem dúvida você vai se sentir bem e vai ser bem recebido. Agora, se você gostou desse conteúdo, inscreva-se no canal. É rápido, é fácil, basta clicar aqui embaixo. Dá um gostei, faça um comentário desta lição, deixe a sua opinião. Pois toda vez que assim você faz, o YouTube entende, ele compreende que esse assunto é relevante para mais pessoas. Não esqueça de acionar o sininho para receber futuras notificações, porque semana que vem tem mais. E compartilhe com seus contatos nas suas redes sociais e nos ajudem a divulgar o conteúdo desta lição. Você ainda pode ouvir esta lição acessando o seu podcast preferido. Até o próximo encontro. Nos vemos em breve. Fique na paz. Deus te abençoe.